no nosso tema aqui. Vamos entender um pouco mais, para, de repente, algum amigo telespectador que está assistindo nunca parou para pensar sobre esse importante personagem que nós vamos conversar aqui no programa de hoje. Quem foi São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino foi o maior teólogo da Igreja Católica. Ele nasceu no século XIII, concretamente no ano de 1225, e faleceu no ano de 1274, no sul da Itália, mais ou menos, ali em Nápoles, né? Do tipo. Ele veio de uma família nobre? Era de uma família nobre. Certo. E ele contrariou o gosto dos seus pais. Ele, na verdade, queria ser frade dominicano, a ordem fundada por São Domingos de Gusmão. Frade dominicano, mendicante, mas cujo carisma era se dedicar ao estudo e, pelo estudo, chegar à contemplação. Certo. Ele foi sequestrado pelos pais, inclusive, foi levado para o castelo da família. Os próprios pais sequestraram pelos ele? próprios pais, é. Tentaram lá pervertê-lo. Houve um episódio que contrataram uma prostituta para pervertê-lo e ele escapou, né, da prostituta. Se não me engano, pegou uma brasa na mão, coisa do tipo. E depois disso, ele fugiu com a ajuda de um irmão, se não me engano. E aí ele foi, de fato, para a ordem dominicana. Quer dizer que a família até aceitava a vocação religiosa, mas não nessa comunidade dos Porque dominicanos. eram frades mendicantes, ou seja, eles se dedicavam à vida de pobreza. Então, uma vocação para o Certo. estudo e para a contemplação, mas num ambiente de profunda pobreza. Então, os pais não se agradaram com aquilo, não. Família nobre, não conseguia conviver com essa ideia. Realmente santo, não é? Nós não estamos falando só de um grande estudioso. Mas o senhor acredita que ele era apenas um sujeito muito inteligente ou ali a graça de Deus operou de maneira extraordinária? Não, não. Ele era inteligente, sim, mas o grau de inteligência a que ele chegou não pode ter sido efeito apenas das suas forças humanas. Aquilo foi efeito da graça divina mesmo. Quer dizer, ele, além de ser um grande intelectual, ele era um homem de profunda oração. Então, a profundidade de raciocínio que ele tem é, de fato, um dom infuso dado por Deus. Você olha para aquela arquitetura esplêndida da Suma Teológica. Eu falava há pouco do Tratado da Eucaristia. As nuances que ele tem no Tratado da Eucaristia, por exemplo, na Suma Teológica, né, são de uma profundidade tão, assim, extasiante, vertiginosa, que não pode ser efeito meramente da natureza humana. Só que isso aqui é uma coisa boa, porque às vezes quem está em casa pode pensar o seguinte: poxa, eu acho que eu não tenho muito dom para estudar, eu acho que eu não sou muito feito para isso, como é que eu faço para estudar mais? Bom, o estudo, inclusive, é uma virtude. São Tomás comenta lá na segunda parte da Suma Teológica que existe a virtude da estudiosidade. Quanto mais nós crescemos na oração e quanto mais nós crescemos na caridade, no amor, né, a oração, no fundo, é o que nos ajuda a desenvolver o amor sobrenatural. Tanto mais Deus infunde em nós as virtudes. Então, às vezes, pela natureza, por natureza, você não tem uma grande propensão para o estudo, você não tem um grande talento intelectual. Mas se você for uma pessoa de profunda oração e rezar profundamente, e se dedicar à oração, aos poucos você vai vendo que a sua inteligência se expande e Deus começa a infundir em você uma capacidade maior de estudar. Então você consegue, pela oração também, aumentar a sua capacidade de estudos. E São Tomás conseguiu. E por isso esse prodígio da inteligência não é fruto apenas, não, da natureza, é sobretudo fruto da graça, operando numa natureza privilegiada, sem dúvida.
maravilhoso. A doutrina eucarística da Igreja, de fato, se escora no Tratado de São Tomás sobre a Eucaristia. É fenomenal. Dizem que ele estava num momento de oração, e é um testemunho do Frei Reginaldo, que era secretário dele. E ele, que era gordão, né? São Tomás era bastante obeso, né? E alto também, bem alto. E ele estava levitando, diz o testemunho. E, de repente, o crucifixo falou com ele. Nosso Senhor falou com ele na cruz. Jesus perguntou: Tomás, escreveste muito bem de mim, o que queres em troca? E ele disse: nada, senão vós mesmo, Senhor. E aconteceu que, depois de alguns meses, ele celebrou a missa, e depois de celebrar a Santa Missa, ele estava fazendo ação de graças, e aí ele virou-se para o seu secretário, Reginaldo, e disse: depois do que vi, tudo que escrevi é palha. Ele teve uma experiência mais profunda ainda, mística? Mais profunda. A gente acredita que ele chegou à 7ª morada de Santa Teresa, para dizer, né? Certo. Ele chegou ao cume mesmo da união divina, e aí ele não mais escreveu depois disso, e pouco tempo depois ele morreu. Quer dizer, se a gente está conversando aqui sobre o maior teólogo católico da história da Igreja, sobre o suprassumo, vamos dizer assim, do que a gente tem de conteúdo católico, tanto para a filosofia como para a teologia. De repente ele tem uma experiência mística ali durante a missa, e ele acha que tudo isso que ele escreveu era palha, era como se fosse superficial. Ele achou pouco diante do que ele viu, diante da união divina. Né? Que bonito isso. Afinal, Santo Tomás de Aquino já está ultrapassado? Veja, estamos há 50 anos do Concílio Vaticano II. E a ideia que as pessoas transmitem é que Santo Tomás de Aquino e a escolástica são coisas que deveriam ser engavetadas. Por isso. A Elaine Silva, ela é de Caruaru, Pernambuco. Ela está dizendo assim, olha, algumas pessoas consideram que a doutrina de São Tomás de Aquino é algo ultrapassado. Será que o pensamento de Tomás de Aquino, de maneira geral, ele perdeu um pouco da sua importância no meio acadêmico e até mesmo dentro da igreja? A pergunta ela é isso, será que não merecia um pouco mais de destaque? E eu vou completar essa pergunta da Elaine. É verdade que o Concílio Vaticano II indicou formalmente que fosse estudado São Tomás de Aquino? Sim, é o decreto, se não me engano, o decreto Optatam Totius sobre a formação dos sacerdotes, dos futuros sacerdotes, a formação dos seminários, manda que se estude São Tomás. E eu acho que é uma das observações do concílio mais desobedecidas, porque, de fato, poucas pessoas estudam de fato São Tomás, né? Com seriedade, metodologicamente. É verdade, muitas pessoas falam que o pensamento de São Tomás é ultrapassado. Só que eu acho o seguinte, para você ultrapassar alguém, você tem que alcançá-lo antes, não é verdade? Então, todo mundo que diz que precisa ultrapassar São Tomás, mas está muito longe de alcançá-lo. Essa que é a verdade. Então, é um pessoal muito arrogante que precisa aprender de verdade a ler os textos de São Tomás. Na hora que entender profundamente os textos de São Tomás, aí sim poderá desenvolver o seu pensamento e chegar, inclusive, em certos aspectos, até a maior profundidade. Santo Tomás de Aquino é colocado como pauta para os estudos de filosofia e teologia, quando se trata dos seminaristas. Na Optatam Totius, número 1516, Tomás de Aquino e a filosofia perene são colocados como mestres da filosofia e da teologia. Nós, ao falarmos da educação, de uma forma geral, gravíssimos educaciones, nós temos ali, no documento, uma lição do concílio que nos diz que Tomás de Aquino é mestre não somente para seminaristas e padres, mas para todos os cristãos. Então, como é possível que o concílio, enfatizando tanto Santo Tomás de Aquino, veja que logo depois, no apagar das luzes do Concílio Vaticano II, São Tomás de Aquino tenha desaparecido do mapa? Se nós somos tão a favor do concílio, por que não o obedecemos? Por que não o ouvimos? Veja, porque não foram somente os papas anteriores ao Vaticano II que enfatizaram São Tomás de Aquino. É verdade,
Leão XIII, com Aeterni Patris, em 1979, deu um grande impulso aos estudos tomísticos. São Pio X, né, com o seu motu próprio Doctoris Angelici, de 1914, enfatizou o estudo de Tomás de Aquino. Pio XI, que fez uma encíclica Studiorum Ducem, em 1923, Pio XII, na Humani Generis, apresenta Tomás de Aquino como nosso grande doutor. Todos esses são documentos anteriores ao Vaticano II, que enfatizam isso. Mas será que nós estamos divorciados da realidade e não enxergamos o fato que os papas posteriores ao Vaticano II também enfatizam Santo Tomás de Aquino? Bom, a única resposta que nós podemos dar a esta total surdez às exortações do magistério chama-se desobediência. Ou seja, a desobediência, a falsificação ideológica, por um lado, e a ignorância de outros. Eu devo dizer para vocês que eu mesmo fui vítima dessa falsificação ideológica. Vejam que eu estudei teologia e sempre quis ser muito fiel à igreja. Eu me considerava um homem da tradição. E, no entanto, sempre olhei para Tomás de Aquino como algo ultrapassado. Eu devo confessar para vocês que no meu tempo de seminário, excetuado algumas poucas teses de Santo Tomás, por exemplo, como as 5 vias para provar a existência de Deus, eu dificilmente abri a Suma Teológica. Foi somente depois de padre. Somente depois de padre, onde eu, espontaneamente, por livre iniciativa, me conscientizei de que eu não podia querer agora ensinar os outros e falar de Santo Tomás se eu não tivesse contato direto com ele. E então descobri Santo Tomás. Comecei a descobrir Santo Tomás através da sua moral, ou seja, a chamada secunda secunde, a segunda seção da segunda parte da Suma Teológica. Você recebeu esse preconceito de que Tomás de Aquino é seco, esquemático, matemático, que não alimenta. Ora, isso é simplesmente falso. Vá a Tomás, vá diretamente aos textos. Você precisa, no início, fazer um esforço para se habituar ao estilo, mas você começará a ver o quanto Tomás de Aquino nos alimenta. É robusto. Ele é importantíssimo. Depois, uma vez que ele está formado, ele pode pensar. Ele vai usar aquilo criativamente, mas ele precisou daquela estrutura. Assim também nós, teólogos e filósofos, nós precisamos ser formados por Tomás de Aquino. Ele precisa estruturar a nossa cabeça. E quanto menos tomistas nós formos, menos estruturada estará a nossa cabeça. De pensamento de São Tomás de Aquino. A pergunta que eu queria fazer é justamente, o senhor explica para a gente o que significa a expressão pensamento metonímico. Pensamento metonímico. O que significa isso? Metonímia é uma espécie de vício intelectual que as pessoas adquiriram na modernidade. Certo. Hoje, praticamente, todo mundo pensa metonimicamente. Que é o seguinte, traduzindo em poucas palavras, metonímia é
é você reduzir o todo à parte e a parte ao todo. Então, você tem um todo, você reduz o todo a uma parte. Você julga que aquela parte é a totalidade. E depois você considera aquela parte como tudo, né? Você tem como exemplificar isso para a gente entender um pouco melhor? Isso acontece muito com todo mundo. Você vê, nós temos... Hoje em dia todo mundo é formado meio que metonimicamente. Já viu aquela história de papo de engenheiro? Certo. Ou papo de médico? Ou papo de advogado? Quer dizer, as pessoas, na modernidade, isso se criou a partir da invenção das universidades, acabaram setorizando o conhecimento humano de tal modo que as pessoas foram se tornando especialistas em áreas cada vez mais limitadas e foram perdendo a capacidade de abrangência da realidade como um todo. Certo. E aí consideram que aquela parcela que elas observam da realidade é a realidade inteira. Então aí surge o papo de advogado, o papo de médico, o papo de futebolista. Quer dizer, a pessoa julga a realidade inteira através daquela parcela. Esse é um exemplo. Certo. Mas a filosofia, a história da filosofia moderna é cheia de metonímia. É praticamente uma história das metonímias. Um filósofo vai entregando uma metonímia para o outro que vai tentando consertar a metonímia anterior e acaba se metendo numa metonímia ainda mais reduzida. Para dar um exemplo talvez clássico, alguém pode até ter pensado nisso. O marxismo, por exemplo. O Marx pensou toda a realidade de uma sociedade a partir única e exclusivamente, ou dando grande importância à questão da economia. Ele pensa uma sociedade através desse recorte, vamos dizer assim, do pensamento só da área econômica. Isso é um exemplo do que o senhor está dizendo? É um exemplo. Claro, o Marx, ele considerava a economia como se fosse a quintessência da realidade. Certo. Quer dizer, ela é tão essencial na realidade, ela é tão constitutiva da realidade que não há nada na realidade que não seja econômico. Certo. Depois surgiram filósofos, por exemplo, o Max Horkheimer, que teorizou isso e transformou isso numa teoria do conhecimento. Quer dizer, você não pode conhecer um copo d'água senão pelo viés econômico e enxergando, inclusive, o aspecto de dominação que existe atrás dele. Isso aqui é, claro, um pensamento metonímico. Quer dizer, a realidade é muito mais do que economia. Eu não posso imaginar que por trás de um copo d'água existe uma ideologia de dominação sobre mim, né? Ou que por trás de um gatinho que eu conheço no quintal da minha casa, há uma ideologia de dominação que está por trás daquele processo de conhecimento. Desculpa, o senhor citou qual pensador para falar isso? Max Horkheimer. É um pensador da Escola de Frankfurt. Praticamente foi o primeiro diretor da Escola de Frankfurt. Legal, legal. A Escola de Frankfurt é uma escola marxista do período da Segunda Guerra Mundial. A maioria ali eram pessoas ligadas ao judaísmo, porém Hitler não matou nenhuma delas. Elas foram para os Estados Unidos, depois voltaram e continuaram, então, essa escola, esse pensamento marxista continuando nessa chamada Escola de Frankfurt, só para situar. Mais ou menos isso, né, padre? Agora, você imagina, a pessoa reduz tudo à economia. Certo. E reduz a realidade inteira à dominação, a uma espécie de lógica da dominação da qual você precisa se libertar. E do caso, Marx não percebe é que o mundo nem sempre foi assim. O Marx, na verdade, ele sofre de uma espécie de preconceito cronologista, né? Cronocêntrico. Ele acha que o mundo inteiro sempre foi como foi no período que ele o conheceu, em que a economia exerce um grande poder sobre a humanidade. Ele não se dá conta que uma sociedade fundada sobre a economia é uma invenção da época da Revolução Industrial. E o que acontece? É que ele faz uma troca, ele troca o sentido da realidade. Veja, a humanidade nunca foi economicista, passou a ser economicista a partir da Revolução Industrial. Portanto, o economicismo é uma superestrutura que foi colocada sobre a realidade, né? O que o Marx faz? Ele inverte a coisa. Ele diz que a essência da realidade é a economia e a família, a religião, a história como um todo, a própria filosofia, tudo isso é uma superestrutura. Ele inverte. Então, a metonímia se volta contra a própria pessoa.
Ele não percebe que ele está invertendo e trocando a realidade o tempo todo, e as pessoas vão caindo nessas e não vão se libertando das metonímias. Ô padre, então esse pensamento metonímico, que é um problema, como o senhor estava explicando, ao reler toda a estrutura da sociedade ou todo o pensamento na qual aquela pessoa tem alcance, apenas por um único recorte, o senhor deu alguns exemplos, mas para ficar aí na questão do marxismo, no caso dele, a questão só da economia, o que tudo isso tem a ver com São Tomás de Aquino? Tem muito a ver com São Tomás de Aquino, porque São Tomás, ele na verdade, ele é o antídoto contra a metonímia, né? A gente vê, por exemplo, pegando situações de metonímia nos nossos dias, qualquer ideologia, né? A pessoa enxerga tudo naquela perspectiva ideológica. O único remédio realmente eficaz contra isso é o pensamento de São Tomás. A prova mais contundente da necessidade urgente que a igreja tem de São Tomás de Aquino. Nós precisamos voltar a Tomás de Aquino, porque ele irá nos estruturar a cabeça, irá nos colocar numa realidade ordenada. E nós, então, seremos capazes de ordenar todas as coisas. Veja, nos foi transmitido um preconceito, dizendo assim: esses escolásticos antigos, essa neoescolástica, ficava com esses manuaizinhos, com respostinhas prontas e não pensavam. Bom, eu não sei o quanto disso seja verdade. O fato, porém, é o seguinte, que ir aos textos de Santo Tomás de Aquino é uma experiência que nos faz realmente aprender a pensar. Nós realmente aprendemos a pensar com Santo Tomás. Ora, é exatamente isso que nos faz ser vacinados contra todo tipo de ideologia. É claro que a turma gramsciana, Gramsciano de Antônio Gramsci, aquele pensador marxista italiano. Exatamente. A turma gramsciana, para se livrar do rótulo de ideológica, diz que todo mundo tem uma ideologia. Então, inclusive, a verdade é uma ideologia para eles, né? Mas é evidente que isso aqui é uma falácia, é um sofisma, é uma construção para enganar o debatedor, né? O único jeito de nós nos livrarmos de uma ideologia, ou do pensamento metonímico, que é a mesma coisa, é você ter o cubo aberto na mente. É aquela filosofia que coloca o cubo inteirinho diante de você. O filósofo dentro dos princípios da filosofia tomista, é alguém que tem a realidade inteira escaneada na sua mente, a partir dos princípios últimos. E quando chega alguém com uma metonímia, ele começa a comparar, fala assim, não, isso aqui não é a totalidade, não. Isso aqui é uma parcela dela, né? Na verdade, você está achando que isso aqui é o todo. Não é o todo. Então, notem, eu disse que o pensamento metonímico é um vício da modernidade. Mas o único jeito de nós nos livrarmos do pensamento metonímico é por uma filosofia que contempla as questões na sua totalidade. Por isso nós precisamos aprender a fazer isso. Nós temos que aprender de novo a fazer isso, porque as pessoas não aguentam mais ser enganadas. É muita gente que chega com um discurso falacioso. Sobretudo depois que inventaram esse negócio de desconstrucionismo, que é essa teoria que foi inventada, essa teoria não, essa prática mesmo, que foi inventada pelo Jacques Derrida, em que eles partem do princípio de que não existe verdade em absoluto e de que tudo é construção verbal, e que, na verdade, nós temos que pegar as palavras e jogar umas contra as outras e jogar as palavras contra as coisas, inclusive porque nem as coisas, na verdade, existem, segundo eles. Então, as pessoas elas acabam ficando desprotegidas diante disso. O que nós estamos presenciando nos nossos dias é algo muito semelhante ao que Sócrates presenciou no tempo dele, que estava, digamos assim, invadido por um conjunto imenso de sofistas, que ficavam enganando as pessoas com discursos falaciosos, e ficavam alucinando as pessoas com discursos arranjados para, enfim, trapacear. O que aconteceu é que o Sócrates mostrou que aqueles sofistas eram todos enganadores pela verdade, pela verdadeira filosofia.
Ele mostrou, olha, esses caras aqui, eles estão enganando vocês. Os sofistas prestaram um serviço péssimo para os cidadãos, né? Porque eles deixam os cidadãos completamente à mercê da opinião do homem mais convincente que aparecer. Só que prestaram um serviço ótimo para os políticos, né? Quer dizer, os sofismas, e o desconstrucionismo é um tipo de sofisma, está se prestando ao mesmo papel dos sofistas da antiguidade, é péssimo para o povo, mas é ótimo para os políticos. Porque você convence qualquer um do que se quer. Então nós precisamos hoje em dia desenvolver novamente uma filosofia naqueles termos, que leva a realidade a sério, que confronta todo o pensamento com a experiência real e que aprende a comparar as parcelas com a totalidade. E assim a gente consegue se livrar das ideologias e voltar de novo a se abrir para a verdade. Isso é extraordinário. Por quê? Porque com ele nós aprendemos a fazer aquilo que Santo Tomás coloca na introdução da sua Summa contra Gentiles. O sábio é aquele que ordena todas as coisas. Mas como é que você vai ordenar todas as coisas se você não tem princípios? Santo Tomás nos dá esses princípios. Os princípios que nos tornam capazes de ordenar as coisas e de ser verdadeiros sábios. Bom, estudar Santo Tomás, portanto, não é parar em Santo Tomás, mas é ter os instrumentos básicos que nos tornarão aptos É um capítulo ímpar na Bíblia. João 6 começa com isso aqui. Quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quase 20.000 pessoas. Tem milagre, tem cura. Ó, cura. Maravilha. Milagre. Ih, tem pão, tem peixe, tem peixe, tem pão, tem pão, tem peixe, tem peixe, tem peixe, multiplica pão. Isso é maravilha. Aí Jesus, meu irmão, começa o seu discurso. E o coro vai comer. E Jesus começa a dizer, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Parece que eu estou vendo, ó, depois tu me conta como é que vai acabar isso aí. Até logo. Foram embora. Saíram 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 12.000, 15.000, 18.000, 19.000. 19.900, 19.988. Aí nós chegamos na altura do versículo 66, 67 de João 6. Jesus estava que estava. Aí estavam os 12 discípulos. E Pedro era o líder. Se Pedrão correr, nós corre também. A turma tudo, quem vai correr primeiro? Jesus estava que estava, meu irmão. Jesus veio para os caras, e vocês também? Vocês não querem ir embora também, não? Aí Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, e temos conhecido e crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se o senhor tivesse que indicar alguém, uma pergunta diferente, alguém que queira se aprofundar nos estudos, sejam eles filosóficos e teológicos, especialmente os que queiram encontrar Deus nesses estudos, que queiram ter uma experiência com esse Senhor da verdade, a inteligência suprema que é o próprio Deus. O senhor conhece alguém? O senhor indicaria alguém melhor? O senhor conhece alguém melhor que São Tomás de Aquino para isso? Não, não tem. Ele, de fato, para mim é o top, né, para dizê-lo assim com poucas palavras. Que eram instituições de ensino em que alunos e professores viviam uma vida sapiencial. Certo. Quer dizer, que nós não tínhamos naquele período
o professor que era um profissional, que chegava num determinado horário e que saía num determinado horário. O aluno que chegava de manhã, por exemplo, saía no final do período. Não, não. Era um modo de vida. Então, as pessoas que se dedicavam ao estudo viviam uma vida sapiencial. Certo. Então, era uma vida em que se entrelaçava a vida espiritual, a vida material e a vida intelectual. Então, por exemplo, um estudante que se dedicasse de fato à filosofia ou à teologia, ele tinha que se dispor a abandonar todas as coisas. Ele ia para a escola e lá ele vivia uma vida religiosa. Então, tinha que fazer períodos de oração, tinha que fazer trabalhos manuais. Então, ao mesmo tempo que ele estudava grego e lia os padres gregos, ele adubava a horta e dava comida para a galinha e tinha que dar aula de catequese para as crianças e falar com as velhinhas. Isso parece uma bobagem, mas não é uma bobagem. Porque, graças a isso, os medievais eram muito realistas. Eles não tinham um tipo de pensamento excêntrico. Certo. Bom, foi quando inventaram o diploma, que era a chamada licentia docendi, que é a licença de ensinar, em que, depois de um período de estudos, a pessoa recebia essa licença e, aonde ela chegasse, ela podia montar uma escola, que depois acabou se tornando a universidade, em que se estudavam todas as coisas. Por isso que tem esse nome, universidade, porque ali se estuda o universo inteiro, Certo. todos os aspectos da realidade. Foi exatamente no período em que surgiram as universidades que surgiu o pensamento de São Tomás. Mas, ao contrário do que parece, o surgimento das universidades representou um declínio em relação ao auge do pensamento que tinha sido, digamos, o período medieval que culminou com São Tomás. É uma coisa muito interessante. São Tomás é o ponto máximo, digamos, da teologia ocidental e da filosofia ocidental, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Certo. Mas ele surge num momento de declínio. Porque ali já começaram a existir esses profissionais do saber que não se dedicavam a uma vida de saber, mas se dedicavam somente ao saber de modo profissional. E se dedicando ao saber apenas de modo profissional, acabaram se abrindo para esse tipo de excentricidade. Então, o intelectual pós-medieval é alguém que, de repente, não sabe quanto custa o quilo do tomate. É alguém que não é muito capaz de conversar com uma criança. É alguém que fica muito preocupado com o campo teórico, só apenas, é isso que o senhor quer dizer? Exatamente. Ele fica ocupado somente com o campo teórico, e exatamente porque fica ocupado com o campo teórico, perde contato com a realidade, que é, para nós, fonte de conhecimento. Certo. E fonte de confrontação do conhecimento. Ou seja, eu preciso checar se aquele meu conhecimento combina ou não combina com a realidade. Como cada vez mais a academia foi se afastando da vida de cada dia, então foram surgindo cada vez mais excentricidades e erros lógicos e filosofias que vão se desmentindo e se justificando mutuamente, mas que no fundo acabaram numa grande confusão, a tal ponto que hoje as pessoas acham que nem a verdade mais existe, que a verdade é uma questão de mera opinião. Trabalhou, louvado seja o nome do Senhor Jesus!